O Flamengo conquistou a Copa do Brasil e a Libertadores da América, colocando em uma questão muito forte no torcedor. Será que o Flamengo vai dominar o futebol brasileiro nos próximos anos? O corintiano é aquele que se sente mais próximo de bater o Flamengo, já que os times brigam de maneira igual por torcida, por TV. E agora eu refaço a pergunta para o nosso contexto corintiano. Será que o Corinthians consegue rivalizar de verdade com a hegemonia do Flamengo? Eu vou falar sobre isso hoje, mas antes quero te pedir para se inscrever no canal, deixar o like e compartilhar esse conteúdo com seus amigos. Bora lá? O Flamengo é dominante do futebol brasileiro, venceu a Libertadores, venceu a Copa do Brasil por um motivo, porque ele consegue ser muito forte financeiramente. O Flamengo conseguiu se organizar nos últimos anos e ter dinheiro. O Flamengo tem dinheiro para investir, tem dinheiro para fazer grandes times e com grandes times ele conquista os grandes campeonatos. Ou seja, a lógica de ganhar ou não só no Brasil, mas a lógica de ganhar ou não no futebol, é uma lógica financeira. Quem tem mais dinheiro ganha mais títulos. E aí, eu quero entrar nos pontos de que podem fazer o Corinthians rivalizar com o Flamengo e trazer o que o Corinthians tem que fazer, em quais pontos, como rivalizar e bater o Flamengo. Por que eu digo que o Corinthians tem esse poder? Porque a gente está falando de torcidas de massa, a gente tem grandes clubes no Brasil e a gente tem clubes gigantescos no Brasil. E aí eu coloco Corinthians e Flamengo juntos, não só no sentido gigantesco de título, mas no sentido de torcida e de impacto midiático. E aí tem alguns pontos que o Corinthians tem que fazer para poder chegar próximo do Flamengo e rivalizar com ele de verdade nas questões financeiras e de títulos. Primeiro, ambos os times têm um poder de barganha muito grande. Em que sentido? O Corinthians e o Flamengo entregam muito em termos de publicidade, acessos, em termos de visibilidade. O Corinthians e o Flamengo são muito parelhos. Atualmente, o Flamengo consegue negociar melhor, porque ele tem patrocinadores mais caros, consegue tirar mais dinheiro da sua marca em termos de patrocínio e exposição. O que o Corinthians deve fazer? A gestão do Willian já conseguiu melhorar um pouquinho isso, porque estava faltando um pouco para o Corinthians de responsabilidade fiscal. A chegada de empresas da área de análise deu um pouco mais de confiança para o Corinthians. Com mais confiança, o Corinthians consegue brigar por maiores patrocínios. Ou seja, para conseguir mais dinheiro de patrocínio, o Corinthians tem que se mostrar um clube idôneo, responsável com suas contas e transparente. Com isso, ele consegue usar todo o seu apelo midiático para poder pegar patrocínios mais caros e fazer dinheiro. Outra questão é usar a sua torcida. O Corinthians sabe fazer bem isso. O time é o maior clube de sócios do Brasil. O time tem uma das maiores rendas com bilheterias do país. Ou seja, o Corinthians já está sabendo utilizar a sua torcida. Qual seria o ponto para ganhar mais dinheiro? Fortalecer ainda mais o sócio torcedor. A promessa é que para 2023 a gente tenha outros planos aí que tragam ainda mais sócios para o fiel torcedor. E criar mais produtos, criar mais linhas, tentar aí fazer com que o torcedor consuma mais o clube. E aí eu quero entrar em outro ponto que eu acho que o Corinthians está muito atrás do Flamengo e que deve ser um ponto de consideração para os próximos anos, que é a internacionalização da marca. O Flamengo já vem se entendendo como um clube nacional, joga fora do Rio de Janeiro, consegue vender muito para fora do Rio. O Corinthians, apesar de ter uma torcida nacional, o Corinthians ainda se porta como um clube de São Paulo. É preciso explorar mais a renda de quem não vai nos jogos. O Corinthians hoje ele dá muito pouca assistência, muito pouco conteúdo para quem não é de São Paulo, para quem não frequenta a Neoquímica Arena. Uma reformulação total no fiel torcedor, no jeito do Corinthians comunicar com o seu público de fora, seria muito importante para trazer renda dessa galera. E aí tem outro ponto que os dois ainda não são tão fortes, que é a internacionalização. O Corinthians tem potencial para vender a sua marca para fora do Brasil, mas em muito. O Corinthians tem que contar a sua história para os europeus, para os africanos, para os norte-americanos, para a galera da China, para a galera da Ásia. O Corinthians tem que contar mais a sua história, tem que internacionalizar a sua marca. Nos próximos anos, com a lei do mandante, aí, a gente vai conseguir com que os clubes vendam seus jogos. E aí, parte do Corinthians tentar vender a sua marca para fora, vender a transmissão para fora, a transmissão do Corinthians para fora do Brasil. Negocia em dólar, negocia em euro, ou seja, o Corinthians precisa pegar esse gap de internacionalização da marca e tentar se vender mais lá fora.
conseguindo dinheiro nisso. Outra questão que dá dinheiro é a questão política, e aqui é meio controversa, eu não estou falando de partido A, partido B, mas estou falando que o Flamengo é sim muito forte politicamente. Qualquer coisinha, você pode ver qualquer coisinha que desagrada o Flamengo, eles bate forte, bate firme o pé e consegue mudar a legislação a seu favor. Isso é bem controverso, mas eu não quero mentir para vocês, é importante. E o Corinthians precisa ganhar essa força política. Ganhar a força política para ele conseguir bater de frente pelos seus próprios interesses. Eu sei que esse viés democrático do Corinthians é muito importante, então ele tem que se adequar a essa questão. Mas é importante que o Corinthians seja muito forte politicamente em todos os setores. Outra questão é continuar competindo. O Corinthians não ganhou nenhum título em 2022, mas ele fez algo muito importante, que foi brigar. Brigar por título, para além de qualquer coisa, dá dinheiro. O Corinthians vai conseguir aumentar e muito a sua premiação em 2022, porque ele conseguiu brigar por título. Chegou numa final, chegou numas quartas de final, ou seja, a expectativa é continuar esse caminho. E continuar este caminho, para mim, é um dos principais fundamentos para o Corinthians conseguir melhorar a sua arrecadação e rivalizar de perto com o Flamengo e também com o Palmeiras, que vem muito bem financeiramente. Eu usei o Flamengo desse exemplo, posso usar o Palmeiras depois, porque Flamengo e Corinthians mais próximos da minha visão, nesse sentido de ser um clube gigantesco de massa. O que eu quero dizer aqui? O Corinthians vai conseguir bater recorde de 2022 com uma arrecadação de 850 milhões de reais e tem que manter isso para frente. O Corinthians tem que seguir o seu plano de transparência, o seu plano de diversificação de receitas e o seu plano de austeridade fiscal. Seguindo essas três linhas, implementando novas ideias, se adequando ao mercado, o Corinthians vai conseguir diversificar a sua renda, aumentar a sua renda e ser um clube mais sustentável. Mas é preciso ter calma, paciência e foco. O Corinthians não venceu no ano, não é para poder acabar com tudo em 2023. É para seguir planejamento, seguir regras e ter norte. O Corinthians com norte, com metas e com planejamentos, ele consegue sim rivalizar com o Flamengo e ele consegue sim bater a meta de 2023, que para mim deveria ser ultrapassar 1 bilhão de receitas. Mas é preciso muito trabalho e muita luta. E você, gostou do vídeo? Comenta aí, deixa o like, se inscreve no canal e a gente se vê no próximo vídeo. Vai, Corinthians!